Datacracia, por Luli Radifária. Luli, no ano passado, outro filme icônico como Matrix fez 20 anos. Minority Report, A Nova Lei. Por que não se fazem mais filmes assim, hein? Papo de velho, né? Não, mas na verdade existe uma mudança mesmo. A estética cyberpunk, que correu muito na virada do século, 1997 até mais ou menos 2003, ela criou uma série de filmes muito icônicos de ficção científica que depois não teve mais. Depois a gente não acompanhou mais. Matrix é um exemplo clássico, né? Esse Minority Report com o Tom Cruise, toda aquela história do pré-crime, etc. E umas tecnologias muito loucas para a época. E vários outros que até caíram no desconhecimento, mesmo ninguém mais lembra deles, mas são filmes muito icônicos. O que acontece é que, de vez em quando, a tecnologia muda muito rápido. E às vezes a tecnologia que muda muito rápido, ela tem um nível de virtualidade que ela é muito ruim para substituir. Então, Tom Hanks e Meg Ryan, por exemplo, fizeram o Mensagem para Você, que é todo focado na ideia de chats, de anonimidade, de e-mail, etc. E foi super bem sucedido, mas é difícil você fazer, né? Então, o que acontece aqui? A gente está num ambiente que a tecnologia muda muito, boa parte dessa tecnologia ela ainda é virtual demais e as pessoas estão um pouco perdidas. A hora que o terreno estiver mais sólido e as coisas mudarem menos, aí vem um novo cinema. Eu lembro que na época as tecnologias e interfaces chamaram muito a atenção. Elas eram mesmo especiais? Elas eram espetaculares, né? Para mim, eu lembro muito bem o Homem de Ferro, a primeira vez que eu vi o filme Homem de Ferro da Marvel, a forma com que o Jarvis, né, que é o assistente virtual dele, que responde por comando de voz e responde com uma interface holográfica, tridimensional, em que ele mexe lá, era um negócio absolutamente incrível. Blade Runner também, né, antes disso até, já tinha ideias muito bacanas. Elas eram boas em termos. A gente tem que lembrar sempre que a gente está falando de cinema, né? Então, às vezes a coisa é legal para o cinema. E no cinema é muito legal, por exemplo, você fazer gestos grandes, né? Porque a pessoa vai ver isso no cinema. Então, elas eram bacanas, elas eram especiais, mas algumas viraram, outras nem eram para virar, eram só para ser bacanas. Bom, Luli, então vamos por aí. Quais delas viraram, hein? Bom, algumas assustadoramente verdade, né? Por exemplo, a ideia, o pré-crime não virou em termos, mas a gente ainda não tem tanta certeza, né? Um monte de estruturas de polícia em vários lugares do mundo, da China aos Estados Unidos, usam tecnologias preditivas e Big Data para combater ou procurar o crime, então a gente ainda não sabe direito dessa, mas a ideia de vigilância robótica automática onipresente, a ideia de veículo autônomo, a ideia de anúncio tridimensional dirigido para você, todas essas coisas se tornaram mais reais até do que a gente gostaria. Algumas estão em desenvolvimento. As coisas que demandam um grande movimento, tipo a de novo do Iron Man, mas a do Tom Cruise, elas ainda não são bacanas, porque é difícil você interagir com o ar não responde. Então, se eu aperto uma bola, a bola sente a minha pressão e ela sabe o quanto eu estou apertando. Se eu aperto o ar, eu estou apertando o quê? A gente vê isso até quando você vê um filme em que o indivíduo está interagindo com um personagem que é de computação gráfica. Você vê que às vezes o cara está olhando para o vazio, né? Sonic é um ótimo exemplo disso. Agora, algumas delas não viraram de jeito nenhum. Ok, então para uma obra de ficção até que está bem abrangente. E o que não virou, Luli? Bom, a primeira delas, né, uma coisa que todo mundo queria é a tal da mochila que tem jato, né? Assim, só que mochila que tem jato é extremamente perigoso. Assim, cara, as pessoas não sabem pilotar um patinete, né? Teve uma época que foi popular patinete, assim, nas ruas mais planas de São Paulo, a quantidade de nego que tomava uns capotes gigantescos daquilo, imagina se você tiver um treco que voa no ar, sabe? Que voa 40 km por hora no ar, parando tudo, né? Então, jetpacks, assim, né? Mochilas não vão aparecer, né? Cura para o resfriado não apareceu e outras coisas até uma pena que elas não viraram, tipo um jornal tipo Harry Potter, né, que é uma coisa que parece papel e que as notícias mudam lá. Acho que assim, ler num Kindle, ler num iPad, ler num telefone é legal, mas ainda é muito pequeno, papel é muito mais legal, né, e fotos impressas, né, foto impressa também é uma coisa que praticamente sumiu, o que é uma pena, né, então assim, o que é legal de qualquer filme de ficção científica é que um filme de ficção científica normalmente não está prevendo o futuro. Ele está olhando para o presente e ele está vendo o que está errado ali e pode ser mudado. E ali tem muitas lições bacanas. E eu acho que essa é a maior lição que a gente pode tirar de um filme desses. Eu sou Sandra Capomatto, você ouviu Luli Radifária. Datacracia, por Luli Radifária.